E a mensagem de hoje eu tenho um tema muito interessante. Semana passada nós estávamos estudando Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero falar com você sobre a vida que eu quero ter. Você pode declarar isso comigo? A vida que eu quero ter. Que vida é essa? Bom, vamos começar lembrando de domingo passado. Na semana passada nós descobrimos, irmãos, os segredos dos irmãos da igreja primitiva. Qual era o segredo? Aqueles irmãos tinham uma vida vibrante, aqueles irmãos tinham uma vida de vitória em todas as áreas da sua vida, é impressionante. E nós chegamos à conclusão de que eles eram inflamados pelo Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a uma vida vitoriosa, é Ele que nos capacita para operarmos no sobrenatural, é Ele que nos faz vencer hábitos ruins, pecados, coisas que nós queremos abandonar na nossa vida, mas que não conseguimos sozinhos, mas pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo também nos capacita para sermos testemunhas de Jesus, para falarmos do amor de Jesus. Eu me lembro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. Eu tinha vergonha de que as pessoas soubessem que eu era um cristão de verdade. Meus amigos das antigas, quando eu me lembro, uma vez eu encontrei um amigo e ele vinha na minha direção e ele era daqueles que gostavam assim de pegar no pé das pessoas. E quando ele veio na minha direção, eu falei uns 5 minutos com ele com a mão para trás, escondendo uma fita de vídeo que o nome era Jesus. Mas depois que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu perdi a vergonha completa. Ele nos dá poder para sermos testemunhas. Foi isso que o Senhor falou: e recebereis poder para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria. E é Ele que nos unge para nós operarmos no sobrenatural. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, nos aconselha. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, vamos fazer alguns exercícios hoje durante o culto, e o primeiro é esse. Você vai cumprimentar quem está do seu lado, e você vai dizer: estou muito feliz porque sentei ao lado de alguém que está cheio do Espírito Santo. Amém? Estou muito feliz. Esses irmãos, eles estavam inflamados com o Espírito Santo. E eu creio que você também. Semana passada nos cumprimentamos e deu choque. Mas como era a vida dos nossos irmãos? Como é que viviam aquelas pessoas cheias do Espírito Santo? Como os irmãos da igreja primitiva tinham o seu dia a dia? Como é que eles viviam? Como era a rotina deles? Porque eles eram inflamados, viviam cheios do Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de entrar em detalhes, eu preciso dizer para você: essa é a vida que eu quero ter. Eu acho que essa é a vida que você também deseja para a sua vida. Vamos ver o texto? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2. Eu vou esperar você abrir sua Bíblia, tá bom? Se você está com a Bíblia escrita, pegue a sua Bíblia escrita. Se você está com o seu tablet, com o seu celular, então nós vamos ler a nossa Bíblia. E hoje eu acho que eu não vou ser tão inspirador, eu vou ser mais didático com você. Nós vamos estudar esses versículos para nós entendermos algumas coisas que são importantíssimas para a vida da gente, a vida pessoal da gente. Isso aqui é super importância para a família da gente. Nós valorizamos família, e isso é importante para o trabalho, isso é importante para o ministério, isso é importante em tudo. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Essa é a vida que eu quero ter. Versículo 42, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Diga graças a Deus. Olha que vida maravilhosa. Que vida esses irmãos tinham? Primeiro, eles possuíam uma vida na palavra. Eles tinham uma vida sobre a palavra, uma vida na palavra. Essa era a primeira coisa que eles tinham. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu gosto muito dessa expressão, eles perseveravam. Eram os irmãos que amavam as Escrituras, eles amavam a Bíblia. É impressionante. A vida deles era totalmente baseada na palavra de Deus. E eles tomavam suas decisões de acordo com a palavra. Eu me lembro que eu já tomei decisões erradas na minha vida, muitas decisões que não foram boas, que não foram corretas, algumas movidas pelo medo, pela ansiedade, algumas decisões tomadas sem consultar a palavra de Deus. Eu não fui olhar na Bíblia, eu não fui procurar ouvir a voz de Deus, e infelizmente não deu certo. O que nós mais precisamos é da presença de Deus na nossa vida. O que nós mais precisamos é da direção do Espírito Santo na nossa vida. E Deus fala conosco de diversas maneiras, mas principalmente através da sua palavra. É a palavra de Deus. E esses irmãos, eles valorizavam o ensino da palavra e eles perseveravam no ensino da palavra. Hoje, domingo, nós estamos aqui perseverando no ensino da doutrina. O que quer dizer doutrina? Doutrina é ensino. Algumas pessoas entendem errado essa palavra doutrina. Elas confundem regras com doutrinas. Por exemplo, não sei se alguém já veio com você e perguntou assim: e aí, como é que é a doutrina da sua igreja? A sua igreja que é doutrina? Geralmente, quando a pessoa pergunta isso, ela está interessada sobre as regras que a igreja tem. O que pode fazer, o que não pode fazer. Então são regras religiosas. E são pessoas religiosas. O religioso, ele gosta muito de regra. Ele gosta muito de regra. Pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não pode fazer o cabelo assim, não pode roupa assim, e não pode isso, não pode aquilo. Então ele vive no meio de tantas regras. Ele é uma pessoa meramente religiosa. Então ele acha que doutrina são essas regras que querem condenar as pessoas, que passam uma imagem errada de Deus, que Deus é um Deus durão, Deus é um Deus sério. Nós vamos ver que nós temos que ter reverência a Deus, mas as pessoas passam uma imagem de que Deus é um Deus carrasco, que é um Deus durão, é um Deus castigador, e se você não andar segundo aquelas regras religiosas, isso é puramente religião. Sabe como é que eu enxergo uma pessoa meramente religiosa? É pelos frutos dessa pessoa. Quantas pessoas ela já ganhou para Jesus? É se ela tem um coração piedoso, se o coração dela realmente se derrama, quando ela vê alguém passando dificuldade, se ela se quebranta, se ela inclina o coração na direção de ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não é um livro de regras, tem algumas regras sim, é verdade. Você vai ler Levítico, por exemplo, você vai entender, mas por trás das regras havia um princípio de Deus para o bem do seu povo. Mas a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios. Nós não vivemos por causa de regras religiosas, nós vivemos baseados nos princípios da palavra de Deus. São esses princípios que abençoam a sua vida. Diga comigo: eu amo a minha Bíblia. Pega a sua Bíblia, seu celular, aonde tiver a sua Bíblia, seu tablet, levanta e diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: eu amo a palavra de Deus, ela transforma a minha vida. Diga: eu não sou religioso. Diga: eu sou apaixonado por Jesus e pela palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto. Hoje de manhã eu estava brincando um pouquinho com nossos jovens,
nós temos a nossa igreja, eu conheço muitas igrejas, mas pensa numa igreja que tem adolescentes, adolescentes e jovens apaixonados por Jesus. Eu não posso nem falar muito, senão eles tomam conta da reunião. 1 João 2,14, o apóstolo fala com os jovens. Olha o que ele diz: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Nossa, não falam com a gente, né? Os adultos, né? Mas com os jovens diz assim: vocês são fortes. Ele está falando com os adolescentes, está falando com os jovens, e ele diz: e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Veja o que a palavra de Deus faz com a nossa juventude, geração de flame. A Bíblia diz que vocês são fortes. Então vocês não são o He-Man, mas você pode... era o He-Man que dizia: eu tenho a força. É os jovens, aleluia, diga: eu tenho a força. Essa forcinha aí tá... Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vamos lá, só quem se sente jovem. Se você já está meio velho, você não fala não, por favor. Diga: eu tenho a força. Eu estava assistindo um filme, Guerra nas Estrelas, e aí eu me lembro que tinha uma corrida, e um jovem ia participar da corrida, e o Jedi chegou e falou: a força seja com você. E eu fiquei lembrando: rapaz, a força está comigo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Amém? Agora, por que a Bíblia diz que você é forte, que a força está com você, e que você já venceu o maligno? É porque a palavra de Deus está dentro do jovem. O jovem, o adolescente, ele não negocia. Se ele é cheio do Espírito Santo e apaixonado por Jesus, ele não negocia os princípios da palavra de Deus, ele persevera na palavra. O que quer dizer perseverar? Não abrir mão de ter o conhecimento de Deus. Você tem que absorver o conhecimento de Deus, você tem que estudar a Bíblia, você tem que conhecer Jesus, você tem que entender. Inclusive vai começar a nossa nova etapa na EMP. Nós encerramos agora um curso, só para dar um exemplo para você, um curso sobre o Antigo Testamento. Nós demos um voo sobre o Antigo Testamento, agora vai começar o curso do Novo Testamento. Se você ama a Bíblia, eu quero encorajar você a fazer a sua inscrição nesse curso sobre o Novo Testamento, para você saber cada livro, quem escreveu, por quê, quando, como, com que resultado, com que objetivo, aonde foi escrito, para quem foi escrito. Como é precioso a gente conhecer a palavra de Deus. O mundo tem um leque de opções tão grande, é impressionante, e cada um escolhe viver a sua vida como quer. O dia desse eu estava assistindo uma reportagem. Você vai dizer: pastor Santos, isso não é verdade, mas é verdade, sobre os adoradores do sol. São pessoas que vivem, por exemplo, elas se alimentam do sol, elas não estão muito preocupadas em comer alimento sólido, elas não querem comer carne, elas não querem comer arroz, elas não gostam de saladas, elas gostam do sol. Então elas dizem que o sol é a fonte de energia para o corpo, e elas adoram o sol. Elas querem tomar uma decisão, elas ficam lá no sol, olhando para o sol, meditando no sol. É o estilo de vida que ela escolheu ter. E nós não estamos condenando. Todo mundo tem a oportunidade, a liberdade de escolher a vida que gostaria de viver. E isso acontece em outras áreas. Por exemplo, na área da sexualidade, as pessoas estão escolhendo como elas gostariam de viver. Viver com pessoas do mesmo gênero. Tem gente que resolve ter um relacionamento com animais. Você sabia disso? Tem todo tipo de loucura por aí. O mundo tem um leque muito grande, um cardápio, um menu muito grande. Está oferecendo de tudo para as pessoas, e as pessoas escolhem como elas querem viver. Mas essa é a forma como eu quero viver. Eu escolhi.
Eu escolhi viver de acordo com a palavra de Deus. Mas para você viver de acordo com a palavra de Deus, você precisa perseverar no ensino da palavra de Deus, em adquirir conhecimento da palavra de Deus. Você precisa perseverar. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos. Nós não abrimos mão de estar aqui todo domingo, porque nós estamos recebendo a palavra de Deus. É por isso que nós temos as nossas células. O que é que nós estamos fazendo nas casas toda semana? Nós estamos perseverando no ensino, na doutrina dos apóstolos, na doutrina, no ensino da palavra de Deus. Nós temos discipulado, nós estamos insistindo na doutrina. Nós temos cursos, nós insistimos tanto isso, ensinamos a igreja, e não somente ensinamos, mas nós praticamos como igreja o nosso TSD, nós encorajamos todo mundo, todo dia, tira um tempinho, pois sua vida é corrida, você trabalha tanto, você acorda cedo, chega tarde em casa, mas você pode tirar pelo menos 5 minutos com a sua Bíblia todo dia. Isso te alimenta, isso te reverte, isso te dá sabedoria, isso dá direção para a sua vida. Você começa a tomar as decisões certas, no momento de pressão, na hora difícil, o seu espírito está sereno, é impressionante, você fica fortalecido contra as tentações que aparecem no seu dia a dia. Não existe nada melhor do que ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas ter uma vida também cheia da palavra de Deus. Você lembra o que aconteceu com Jesus? Ele foi tentado, foi levado ao deserto, e o diabo achava que ele estava tão fraco. É impressionante. E eu gosto muito desses períodos de jejuns. Nós estamos com 21 dias de jejuns, e esse é o período onde você está mais forte. Eu sei que alguns aproveitam para perder um pouco de peso. Isso é saudável, jejum é bom, purifica, aleluia. Mas o diabo achava que Jesus estava debilitado, ele estava fraco. O que Jesus fez desses 40 dias? Ele ficou em contato com o Pai e com a palavra do Pai. Ele ficou se alimentando de quê? Daquilo que Deus lhe falava, da palavra. E o que Jesus usou para vencer a Satanás? Ele usou a palavra, a palavra. A vida não é fácil, e para alguns é até um pouco mais difícil, mas se você está perseverando na doutrina dos apóstolos, se você persevera no ensino da palavra de Deus, quando acharem que você estiver fraco, a Bíblia diz, é aí que você está forte. Olhe para o irmão que está do seu lado, exercício, afirme sobre ele, você é um cristão muito forte, você é uma pessoa forte. E a nossa juventude está forte, sabe por quê? Porque não abre mão da palavra de Deus, é apaixonada pela Bíblia. Por isso que nós estamos toda semana lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eu quero falar com você que é jovem ainda, não abra mão dos princípios da palavra de Deus, não abra mão, não negocie os princípios da palavra de Deus em nenhuma área da sua vida. Diariamente, eu sei, diariamente você é tentado, o mundo tenta você para você abrir mão de algo, é impressionante. Alguns jovens me dizem, pastor, a pressão é alta lá na faculdade. Outros dizem, lá no meu colégio, pastor, eu passo por cada uma, pastor. É impressionante, tem gente que diz, olha, lá no meu trabalho não é fácil, eu recebo tantas propostas desonestas, mas eu não negocio os princípios. Por quê? Porque são princípios da palavra, são princípios da palavra, mas são princípios da minha vida, porque essa é a vida que eu quero ter. Essa é a vida que eu decidi ter. Eu quero falar com você que é pai, você que é mãe, paizão, traga a palavra de Deus para a sua casa. Traz o ensino da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, traz os princípios da palavra de Deus para a sua casa. Isso tem que fazer parte do dia a dia da gente. Temos um alimento gostoso na mesa da gente diariamente, não podemos ficar sem um alimento da palavra de Deus. Senta com a sua família, conversa com seus filhos, bate papo sobre princípios. Você está assistindo um filme com a família e aparece uma coisa esquisita, faz uma avaliação depois. Gente, vocês viram aquela cena? Interessante, o filme muito bom, muito bem produzido, mas à luz da Bíblia, o que é que a gente pensa sobre isso? Vamos conversar?
Eu gosto muito de cinema, eu vou ao cinema com o Paulo, com a Belle, a Álbia também. A Álbia gosta de praia, mas se esforça muito para estar no cinema comigo também. Mas todas as vezes que nós saímos, a gente sai conversando. O que é que você achou daquela parte do filme? O que é que você achou daquela parte? E a gente vai confrontando com a palavra. Por quê? Porque nós recebemos algo na nossa mente, mas nosso coração, nós escolhemos ficar com os princípios da palavra de Deus. Não somos religiosos, somos apaixonados por Jesus. Não somos... a nossa vida, ela não é conduzida por regras estranhas, regrinha aqui, regrinha ali. Não, não, não. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós amamos Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica. Ele mostra, isso é de Deus, isso não é de Deus. Quando tira a dúvida, eu persevero na doutrina da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Diga comigo, eu não negocio. Eu não abro mão da palavra na minha vida. Diga, eu persevero. Então, primeira coisa, uma vida na palavra. Essa é a vida que eu quero ter. Segunda situação que nós vemos aqui nesse texto é que esses irmãos tinham uma vida de koinonia. Diga comigo, uma vida em koinonia. O que é a koinonia? É a comunhão bíblica. Esses irmãos tinham alegria e investiam em relacionamentos sadios. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. A Bíblia diz também que eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa palavra singeleza, em outras versões e no texto original mesmo, é a palavra sinceridade. E a palavra sinceridade, etimologicamente falando, a origem dela é de duas palavras. Sinceridade é sem cera, porque naquela época, nos shows, nos teatros, os artistas, os atores, eles usavam uma máscara nas suas apresentações. E era uma máscara de cera. Então, de acordo com o personagem, ele tinha uma máscara. Então, se era um personagem alegre, ele usava a máscara. Eu acho que você já assistiu algum filme com aquelas festas de fantasias, aqueles carnavais europeus, onde usa uma máscara, né? Tem um palito e uma máscara. Então, eles usavam aquelas máscaras. Uma situação de alegria, pega a máscara de alegria. Uma situação de tristeza, pega a máscara da tristeza. Às vezes as pessoas iam para as festas e elas estavam tão péssimas, mas ela usava a máscara da alegria. E o que ele está dizendo é que eles não usavam máscaras, sem cera, sem máscara. Era singelezas, era sinceridade, simplicidade de coração. E a Bíblia diz também que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Vamos fazer uma reflexão? A Bíblia diz que os cristãos daquela época, eles contavam com a simpatia de todos. A pergunta é, e hoje? As pessoas contam com a simpatia de todos? Alguém poderia dizer, não, pastor, hoje é coisa diferente. Os tempos mudaram, pastor, a vida evoluiu. Nós somos tão criticados. Tem gente que pragueja, que fala mal de quem segue a Jesus, que critica, que inventa história. É tanta maledicência e já é tanto preconceito. É uma coisa horrível, 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 horrível. É terrível. Falam tão mal, inventam tantas mentiras, tem tanta inveja, falam tanto mal a respeito. Eu posso concordar em parte com esse tipo de coisa. Existem sim, é verdade, algumas pessoas que por falta de conhecimento sobre o que é viver com Jesus, pode falar isso, mas eu não concordo totalmente. Por quê? Porque infelizmente alguns cristãos são os causadores desses maus falatórios. Ele não tem um bom testemunho, ele não vive cheio do Espírito Santo. Gente, ter uma vida cheia do Espírito Santo é uma coisa tão séria, que Deus... Coloque sua mão no seu coração, diga, Senhor, me dá espírito de revelação sobre o que é viver cheio do Espírito Santo. Diga,
Espírito Santo, todos os dias, quero viver cheio da tua presença. Isso é tão importante, porque a Bíblia diz: eu derramarei sobre vós o meu espírito e sereis minhas testemunhas. O que Jesus diz: eu não preciso estar presente para provar algo, você estará presente no meu lugar, me representando, e você vai testemunhar a respeito de quem eu sou. Mas pela ausência do Espírito Santo, a pessoa tem uma vida seca, rasa, então ela não tem condições de testemunhar. E aí o que é que ela faz? Ela dá mau testemunho, ela vira trambiqueira, ela compra e não paga, ela não fala a verdade, ela não é transparente, ela não toma cuidado com os relacionamentos, ela mergulha numa vida de... É um seguidor de Jesus, mas está mergulhado na impureza, na pornografia, fala mal dos outros, e as pessoas olham e dizem: não, esse daí, como que pode ser um... Ele diz: não, mas é religioso, ele é religioso, ele vive de regrinhas, mas é desleixado com relação à sua vida pessoal. Por isso que o segredo é viver como nossos irmãos, inflamados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Recebereis poder para serdes as minhas testemunhas, disse Jesus. Olhe para o seu irmão do seu lado, diga para ele assim: eu olho para você e vejo que você é uma pessoa cheia do Espírito. Aleluia! Você é uma testemunha de Jesus. Eu vejo Jesus em você. Amém? Olha que simpatia do seu lado, por favor. E essa era uma igreja que zelava pela comunhão. Por isso ela tinha o bom testemunho de todos. Ela possuía, melhor dizendo, né? Ela tinha uma lata pequena. Ela possuía a simpatia de todos. Que coisa maravilhosa. E tinha um prazer em estar juntos. Você sente prazer de estar junto dos seus irmãos? Você sente prazer de estar sentado do lado de quem você está sentado? Você pode olhar e sentir isso no seu coração? Eu sinto. É por isso que o Salmo 133, Deus abre o coração e derrama a alegria dele. Olha só o Salmo 133, diz assim, Salmo 133, a Bíblia diz, é o próprio Deus quem fala. Isso aqui é uma expressão de prazer. Se você quer ver uma expressão de prazer nas Escrituras, você vê aqui no Salmo 133, a Bíblia diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Isso aqui é uma poesia. O texto original rimava, no hebraico tem rimas, e é um poema, onde o coração de Deus, de forma poética, expressa o seu prazer. O prazer do Senhor é ver que nós estamos juntos em koinonia, que nós estamos juntos em comunhão. E tem a revista atualizada diz: ali ordena o Senhor a sua bênção. A coisa é mais ou menos assim. Deus sente tanta alegria. O texto diz: oh, como é bom e agradável. Às vezes nós pegamos a Bíblia e lemos: como é bom e agradável estarem juntos os irmãos. É a forma fria de lermos o texto. Mas Deus não está falando assim. Deus está falando: uau! Eu creio que do céu Deus deu um uau tão grande que todo mundo veio ver o que Deus estava vendo. Você já esteve fazendo uma viagem ou andando de carro e de repente você vê algo que te chama tanta atenção e você tem uma expressão: nossa! Algumas irmãs dizem assim, né? Outro cearense, bem cearenseis, ele diz: macho! Não é? Então a pessoa, ela tem uma expressão, a pessoa diz: uau! Gente! Aí todo mundo: que foi? Quero ver também. E aqui Deus tem seu momento, ele diz: uau! Aí vem todos os anjos, vem os anciãos, vem todos os seres celestiais. O que é que o Senhor está vendo, Deus? Aí Deus fala: como é bom e tão agradável ver meus filhos juntos. Eu creio particularmente que hoje Deus olha para cá,
vê o irmão que está do seu lado e diz: uau, ai, como é bom ver eles juntinhos. E aí, quando Deus se volta para trás, vê aquela multidão de seres celestiais, e Ele diz: esse é o lugar, essa é a postura, essa é a vida que eu quero que meus irmãos tenham. Então, por favor, é nesse espírito, é nesse ambiente que as bênçãos devem chegar. Então eu ordeno: leva todas as bênçãos para eles. Esse é o momento que Deus escolhe nos abençoar. É por isso que muita gente é curada quando nós estamos juntos. É por isso que as pessoas entregam a vida a Jesus, porque esse é o ambiente que Deus derrama as suas bênçãos. É por isso que tanta gente vence a tristeza, sai da depressão num momento desse, quando nós estamos juntos, quando nós estamos na célula. Aquele momento é o momento que Deus vê todo mundo junto e diz: uau, eles estão juntos. E está um do lado do outro, e está um abraçando o outro, e está um orando pelo outro. Deus diz: esse é o lugar da minha bênção. Anjos, Miguel, vamos lá, traz os serafins, levem as minhas bênçãos para eles. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Hoje é dia de derramar de bênçãos. Estamos juntos? Então levante suas mãos e diga: eu recebo pela fé as bênçãos que já foram liberadas por Deus. Nossos irmãos, eles valorizavam os bons relacionamentos. Eles viviam num ambiente de perdão. Eles não havia espaço para egoísmo, mas eles escolheram não viver de forma isolada. E nós temos que fazer isso. Amém? Eu posso trazer alguns encorajamentos hoje à noite? Você permite? Posso encorajar você? Sim? Você tem que dizer sim, tá bom? Posso encorajar você? Eu queria trazer alguns encorajamentos. Primeiro encorajamento: procure chegar um pouquinho mais cedo no culto. Diga para o seu irmão: o pastor só está encorajando, viu? É só um encorajamento, ele só está metendo gás, está botando pilha em você. Pastor, o senhor não entende por que eu chego atrasado. Eu entendo sim, né? Alguns maridos já me disseram: pastor, o senhor não sabe como é lá em casa. Eu e mais 3 mulheres, pastor. Pastor, o senhor não entende o tempo que é necessário para que elas possam ter o semblante que desejam ter. E eu entendo isso, irmãos. Tem 2 mulheres lá em casa, e quando elas resolvem uma ajudar a outra, é interessante o que acontece. Mas se você vem para o culto 5:30 da tarde, por exemplo, então você começa a se arrumar às 4:45, que tal começar às 4:30? Adianta só 15 minutos, porque aos 15 minutos você está chegando atrasado. Tá bom? E maridão, seja paciente, mas você pode ser o encorajador da casa, né? Amor, cada domingo você fica mais linda ainda. Vamos começar aquela big produção, né? Amor, posso acender a luz? O espelho está na posição certa? Seja o ajudador da sua esposa. Não adianta você querer brigar, xingar, entrar no carro: tua mãe que te ensinou. Seja o encorajador. Entenda, faz parte da natureza feminina, né? E eu amo ver minha esposa bonita, minha filha linda. É tão bom ver todo mundo bonito, né? Mas às vezes são os homens. Nós homens às vezes temos algumas manias, e por causa das nossas manias nós atrasamos. Quando eu vou ao cinema, eu não chego atrasado, porque eu não quero perder as dicas de filmes que vão entrar em cartaz. Você sabe como é que eu faço quando eu vou no cinema? Eu gosto de comprar aquela pipoca bem grande, compro o suco, aí eu entro com a minha turma, eu digo: vocês esperam aqui um momentinho? O que é, pai? Vou ao banheiro, porque eu não quero sair durante o filme, posso perder a coisa mais especial. Aí eu vou no banheiro.
Aí tudo bem, aí eu volto, tudo tranquilo. Falta 5 minutos para começar a sessão. Eu sento, arrumo aqui minha pipoca. Uau, deito a cadeira, estico o pé, tiro o tênis. Aleluia, glória e ondas. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Quando eu vou viajar, você sabe, tem que chegar 1 hora antes no aeroporto. Da minha casa para o aeroporto é 15 minutos, mas eu não vou 15 minutos antes. Eu vou pelo menos 30 minutos antes. Porque infelizmente o piloto da Gol não tem consideração comigo se eu atrasar. Ele vai embora. Agora, se eu venho à casa de Deus, eu vou chegar um pouquinho depois. O que é mais importante para mim? Irmão, isso é só um encorajamento. É só um encorajamento. Você recebe esse encorajamento? Se eu pudesse, eu falava isso dando um abraço em você, beijando as suas mãos. É um encorajamento. Porque sabe de uma coisa? Se você chega atrasado no culto, você perde a oportunidade de entregar algo para Deus. Se você sai antes do culto terminar, você perde a oportunidade de receber algo de Deus. Se você chega atrasado, você perde a oportunidade de entregar o seu louvor. Se você sai mais cedo, você perde a bênção apostólica. Você perde a bênção que vai fluir durante toda a sua semana. É só um encorajamento. Amém? Você recebe o encorajamento? Você continua me amando? Tem um outro encorajamento para você. Só mais um. Só prometo que eu só dou mais esse. O outro encorajamento é para você fazer um teste de ficar um pouquinho mais depois do culto. Às vezes nós estamos um pouco ansiosos. Ah, não, eu vou logo, pastor, vamos orar, levante, eu já vou embora, porque eu sei que eu vou encontrar uma fila de carros aí no estacionamento. Escuta, você não precisa se estressar no estacionamento, deixa todo mundo sair antes. Ah, não, é porque eu não quero, mas que tal ficar só mais 2 minutos, para você abraçar muita gente. 2 minutos para o abraço final. É tão importante ficar mais 1 minuto, 2 minutos, onde você pode abraçar alguém, onde você pode orar por alguém. É justamente naqueles 2 minutos que alguém que precisa tanto de um encorajamento na sua vida vai receber o seu abraço e vai sair diferente daqui. O seu abraço no seu irmão faz parte do culto, da celebração ao Senhor. Você diz, como assim que o meu abraço no meu irmão faz parte da celebração? Oh, como é bom e agradável que estejam juntos os irmãos. Abraço é uma coisa tão boa. Você sabia? Abraço é uma coisa maravilhosa. Nós vamos fazer o exercício prático, mas antes eu acho que eu estou meio carente hoje. Aderaldo, você pode vir me dar um abraço? Por favor. Que bom que você está aqui. Oh. Ai, que abraço bom, gente. Oh. Esses cabelos brancos. Tão lindos, cheirosos. Deraldo anda sempre muito perfumado. Mas como é bom um abraço. Faz tanto bem pra gente. É verdade. Não é verdade? Ai, eu estou me sentindo tão renovado, tão bem. Vamos praticar? Fique em pé. É o seguinte, de manhã... Dá não? Segura a onda aí, peraí, só um pouquinho. De manhã, nós fomos orar. Ou melhor dizendo, fomos nos abraçar. E teve irmão que pegou a esposa e ficou aqui. E ele beijava, fungava. Eu digo, irmão, não é hora de tirar a casquinha da sua esposa. Então, você pode abraçar a sua esposa depois. Mas não é para abraçar o seu cônjuge. Não é para abraçar alguém da sua família, seu filho. É para abraçar 1 ou 2 irmãos. Então escolhe alguém, talvez alguém que você nem conhece, dá um abraço e você fala algo para a pessoa de bom, de bênção. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Agora sai do seu lugar, procura alguém e que não seja o seu cônjuge, não seja alguém da sua família. Abraça pelo menos 2.
E se tem alguém aí que não está abraçando, vai lá e abraça ele. Olha aí nas extremidades. Vamos aproveitar. Não é abraço rápido não, é um abraço aí, ó. Segura no abraço. É com santidade, é com pureza, é com santidade, é agradável, é saudável. Pode dar até um ósculo santo no seu irmão. Dê um abraço nele. Se você vê que tem alguém sentado aí, vai lá e dá um abraço em quem está sentado. Declara: olha, você é precioso. Você é precioso, você é preciosa. Aleluia. Josafá, eu te amo, querido. Queria dar um abraço em você. Estênio, aleluia. Glória a Jesus. Como é bom e agradável. Renove a dopamina, a oxitocina, a serotonina, a endorfina. Isso faz bem para o seu organismo. Substâncias são liberadas para abençoar você, trazem alegria para você. Me diga uma coisa: como é que você está se sentindo? Você nota que isso mexe com o seu organismo? Mexe com o seu organismo. Isso tira a indisposição, isso cura a tristeza, isso sara a depressão, isso traz alegria, seu coração bate melhor. Hoje de manhã aconteceu algo muito lindo na nossa igreja. Nós encerramos o culto 11h15 da manhã. E era 11h30, tinha um grupo de irmãos ali conversando, se abraçando. Eu olhava e digo: tem alguma coisa acontecendo ali fora. Eram os abraços. Vamos fazer disso uma cultura na vida da gente? Amém? Como é bom e agradável. Hebreus 10:25, olha que texto maravilhoso. Olha o que diz o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 10, essa você precisa abrir na sua Bíblia, por favor. Deixa marcado aí Atos dos Apóstolos e vai para Hebreus capítulo 10. Olha que texto maravilhoso. E se você puder grifar esse texto, ele é muito legal. Tem várias versões de Bíblias. A Revista Atualizada vai falar: e não deixeis de congregar, como alguns fazem. A NVI vai falar: não faltem às reuniões. Mas eu escolhi a Bíblia, a Mensagem, que diz assim: não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Nós estamos vivendo deixa o versículo um pouquinho aí, tá, Larissa? Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos na reta final dos tempos. E a Bíblia diz: o grande dia, o dia da volta do Senhor, o dia do juízo final do Senhor se aproxima. E o texto é muito claro, diz: não evite as reuniões, não falte, como alguns fazem. Quem são esses alguns? São pessoas que não têm revelação do quanto isso é importante para a sua vida. E ele diz: ainda mais agora, ainda mais no tempo que nós vivemos, isso é super importante. Está falando da nossa fidelidade de congregar. Por quê? Porque existe algo poderoso no fato de nós estarmos juntos. Nós animamos uns aos outros, nós encorajamos uns aos outros, nós desafiamos uns aos outros, nós amparamos uns aos outros, nós injetamos fé uns nos outros, nós servimos uns aos outros. É bom demais, faz bem para os outros, mas é melhor para nós, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É bom receber um abraço, melhor é ainda dar um abraço. E a Bíblia diz: não evite as reuniões de culto como alguns fazem,
Mas eu já li esse texto tantas vezes, eu já preguei sobre esse texto tantas vezes, mas desta vez o Espírito Santo disse: Sandro, presta atenção em algo que está escrito aqui. A Bíblia diz que isso é um desprezo aos irmãos, que quando nós não congregamos, a nossa mentalidade é: não, eu estou de certa forma, como eu estou relaxado, eu não estou priorizando a Deus, eu estou desprezando a Deus. Mas Deus diz conosco: você não está desprezando só eu, você está desprezando o seu irmão. Por quê? Porque você é importante na vida dele. Você não pode se deixar faltar na vida do seu irmão. Você abençoa seu irmão. Não despreze seu irmão. Não despreze aquilo que eu criei para fazer bem para você e para a sua saúde. Não evite as reuniões de culto, porque os irmãos da igreja primitiva, eles eram abençoados porque eles valorizavam estar juntos. Eles celebravam a Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia. Eles celebravam a Santa Ceia. E sabe como é que eles faziam isso? Não é como nós fazemos hoje. Eles faziam nas casas dos irmãos. Algumas semanas atrás, Albia e eu, nós tivemos uma experiência, foi tão gostosa, né, amor? Nós fomos ceiar com alguns irmãos. Fomos à casa de uma família muito amiga nossa aqui da igreja, uma família muito preciosa que nós amamos tanto. E nós fomos para tirar um tempo de comunhão, e nós falamos: olha, nós trouxemos algo. Abrimos uma sacola e puxamos uma garrafa com vinho, sem álcool, tá, irmãos? E um pão muito gostoso, bonito. E nós falamos: viemos para ter comunhão e queremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. O irmão que nos recebia olhou para mim e disse: pastor, o senhor me dá um minuto? E aí ele voltou com o violão dele, e aí ele começou a cantar umas canções que há muito tempo eu não ouvia, e o Espírito Santo foi ministrando na minha vida. E depois nós lemos juntos a palavra de Deus, nós ceiamos juntos, comemos do pão, tomamos do vinho. E quando eu saí daquele lugar com a Álbia, eu não sei se você já teve essa sensação, né? Eu me lembro quando eu casei, e o pastor Ibe disse: eu vos declaro marido e mulher, e a Álbia me beijou profundamente. Mas eu me lembro quando eu saí dali, eu tive essa sensação: meu Deus, que algo fenomenal aconteceu. Eu sou um homem casado agora. Quando meus filhos nasceram e eu vi pela primeira vez, eu fiquei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha o Paulinho, olha a Belle, olha. Então, que coisa maravilhosa. Eu saí dali com a mesma sensação, parece que eu estava andando nas nuvens, dirigindo. Como foi bom, que sensação gostosa, ai que coisa. E depois eu fui ver que aquilo era fruto do partir do pão, da comunhão do corpo de Cristo. Entenda, nós queremos ser a maior igreja de Fortaleza. Pastor, você quer? Claro que eu quero, não vou mentir para você. Eu quero que nós sejamos a maior igreja, porque quanto mais gente na igreja, mais gente indo para o céu. Nós vamos estar em todos os 180 bairros de Fortaleza, amém? Eu já estou vendo isso, nós vamos ter um campus em cada bairro de Fortaleza. Então o nosso alvo é duplo. Nós queremos ser a maior igreja, mas nós também queremos ser a menor igreja. Porque quando nós estamos juntos, num grupo menor de irmãos, numa célula, ou duas famílias juntos, ou um grupo de irmãos juntos, nós também somos igreja. Isso também é ser igreja. Os irmãos, eles tomavam a ceia, era na casa um dos outros, eles faziam muitas refeições juntos. Por isso, valorize a sua célula, valorize aquele ambiente de estar juntos com os outros. Eu sei que às vezes você chega cansado do trabalho, você teve um dia tanto, mas ali é o renovo do Senhor para você. Estar junto com os irmãos, ser amado pelos irmãos, poder compartilhar com as pessoas, isso é tão precioso. Aquela igreja era uma igreja de gente que não podia ser deixada de ser querida por outros. Coinonia, diga comigo: eu amo a coinonia. Diga: eu amo estar com meus irmãos. Outra característica tão forte dos nossos irmãos
é que nossos irmãos tinham uma vida de consagração. Anote aí, consagração. Vou repetir, primeiro, uma vida na palavra. Diga comigo, uma vida na palavra, uma vida em koinonia. Todo mundo falando, vamos lá, diga comigo. Uma vida na palavra, uma vida em koinonia e agora uma vida de consagração. Porque a Bíblia diz que eles perseveravam nas orações. Eles amavam orar. Eles oravam muito, eles gostavam de estar juntos para orar. E nós amamos orar também. Eu tenho uma boa... A Bíblia diz que eles estavam juntos, é uma vida de consagração. E eles também estavam louvando a Deus, diz a Bíblia. Eu tenho uma boa notícia para você, já dei essa notícia, mas quero repeti-la. Essa sexta nós temos Noite de Glória. E é uma noite de consagração. Você vem para cá para consagrar a sua vida a Deus. Você não vem pensando, eu vou para ser curado, eu vou para arranjar um emprego melhor, para ter um aumento no meu salário. Essas coisas podem acontecer, resultado. Mas você vem para consagrar a sua vida para o Senhor. Você vem, o resto, as bênçãos vêm atrás. Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não estamos aqui para buscar coisas, nós estamos aqui para buscar Jesus. Nós estamos aqui por causa do Espírito Santo. Nós amamos o Espírito Santo. Sexta-feira eu aguardo você, 8 horas da noite, amém? Essa era uma igreja que orava e adorava. Essa é a vida que eu quero ter. E por último, uma vida temente e avivada. Essa mensagem eu vou terminar na semana que vem com as outras características, mas eu quero encerrar com essa. Eles tinham uma vida temente e avivada. Diga comigo, uma vida temente e avivada. A Bíblia diz, olha o texto em Atos, a Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, era uma igreja reverente. Onde existe reverência a Deus, amor por Deus. O que é temor? Temor é ter medo de Deus? Não, temor não é ter medo. Temor é ter reverência e respeito pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus. Isso é reverência. Eles tinham reverência. E era uma igreja onde as coisas aconteciam. É num ambiente de temor, é num ambiente de reverência, é num ambiente de santidade que Deus manifesta os seus milagres, os seus prodígios, os seus sinais. Diga comigo, é num ambiente de temor, de reverência, de santidade que os milagres acontecem. São nesses lugares. Deus é onipresente? Sim ou não? O que é ser onipresente? É estar presente em todos os lugares. Então você concorda comigo que Deus está em todos os lugares? Sim ou não? Amém. Agora eu pergunto para você, a presença de Deus está manifesta em todos os lugares? Por que não? Porque quem está naquele lugar não propicia um ambiente para que a presença de Deus se manifeste. Deus quer manifestar, não queira na sua casa somente a presença de Deus, queira a presença de Deus, manifesta. É onde Deus escolhe para se manifestar. O Espírito Santo quer que eu fale algo para você. Ele está ansioso, ele tem se manifestado, mas ele está desejoso de se manifestar ainda mais na sua vida. O Espírito Santo está desejoso de se manifestar ainda mais dentro da sua casa. Ele quer que hajam sinais, prodígios e maravilhas dentro da sua casa. O Espírito Santo, ele quer se manifestar através de você dentro do seu trabalho, sua escola, sua faculdade. O Espírito Santo quer se manifestar ainda mais no seu ministério. Mas nós somos os responsáveis em propiciar, em viabilizar, em oferecer esse ambiente
onde a presença de Deus se manifesta. E isso vem por uma vida, um ambiente de temor, reverência e santidade. No futuro eu vou trazer uma série de mensagens só sobre santidade, para a gente entender o que é santidade. Às vezes nós temos alguns conceitos que não são tão bíblicos sobre santidade. É importante a gente entender isso, mas é nesse ambiente que Deus se manifesta. A forma como eu vivo demonstra o temor de Deus na minha vida. Não é o que eu falo. Às vezes nós falamos tão bonito, eu posso falar tão bonito, eu posso impressionar você com as minhas palavras, eu posso declamar, eu posso falar decorado tantos versículos da Bíblia, e isso impressiona as pessoas. A pessoa diz: pensa numa pessoa cheia de Deus. Em 5 minutos, 3 foram versículos bíblicos que ele falou. Quando ele orou, ele foi citando 17 versículos dentro da oração dele. Que coisa tão poderosa. Isso é lindo e maravilhoso, mas não é só o que eu falo, é o que eu faço, é a minha vida diária que mostra o meu temor, reverência e santidade diante de Deus. É a forma como eu vivo, é a forma como eu estou agindo dentro da minha casa, com meu cônjuge. Eu vi um casal falando esses dias: poxa, nós não brigamos, nós entramos em acordo, o cônjuge um com o outro, e disseram: nós não vamos mais brigar, nós não vamos discutir, nós vamos ter domínio próprio, nós vamos pedir perdão, nós vamos nos quebrantar. E impressionante, eles dizem, eles não conseguem brigar. O que é isso? Isso é temor a Deus, isso é reverência, isso é santidade dentro do casamento. É impressionante isso. Então, a forma como eu vivo, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me relaciono com o sexo oposto, a forma como eu me relaciono com o dinheiro, a forma como eu me visto, a forma como eu também falo. Estou jogando bola, alguém entra, porque os talentos sofrem quando estão jogando bola, né, irmão? É impressionante. E você está jogando aquela jogada, a jogada do gol, chega um irmão e dá um carrinho em você, né? Aí o irmão até chega, te levanta e diz: ô irmão, perdão, foi com muito amor e carinho. Muito amor e carinho. Mas às vezes tem um crente que quando ele está jogando bola, ele esquece que ele é crente. Aí ele solta um palavrão, ele fala mal da mãe alheia, ele... Então começa a se controlar. Cuidado, filho de uma mãe abençoada, sua mãe é uma bênção, aleluia. Começa a mudar. Muda. Vira essa chave. Porque o Senhor está no campo, jogando com você. Ou então ele está dirigindo aquele jogo, ele é o grande juiz. Então nós temos que no nosso dia a dia refletir isso. Você lembra de Atos dos Apóstolos? Você lembra de Ananias e Safira? É nesse ambiente de temor. Olha o que aconteceu, você conhece a história. Ananias vendeu um campo e ele mentiu. Ele disse: olha, eu vendi, portanto, e está aqui todo o dinheiro. Mentira. Ele ficou com uma parte do dinheiro para ele. Não era errado, ele só não foi transparente. Ele mentiu para o Espírito Santo. Ele não foi temente a Deus. Ele achou que não tem problema não, o importante é... Ele viu Barnabé fazer a mesma coisa. Ele disse: eu vou fazer igual Barnabé, vou dar uma de piedoso aqui. E mentiu para Pedro, mentiu para os demais apóstolos, mentiu para a igreja, mas o Espírito Santo estava vendo. E ele chegou e disse: olha, está aqui o dinheiro. Bum! Caiu morto, fuzilado. Está aí na sua Bíblia. E depois a mulher dele. Aí o que a Bíblia diz? Pegaram a turma do Diflin para carregar o corpo. Porque a Bíblia diz que foram os jovens da igreja que levaram o defunto. Sabe por quê? Só quem tinha graça e unção estava naquela juventude santa ali. Porque eles eram fortes, cheios, não negociavam a palavra. Tiraram, foram usados para santificar. Quando você anda conforme a palavra e tem temor a Deus, você é usado por Deus para santificar os ambientes onde você anda. E aí chega a mulher dele, a Safira, né? Eu acho que ela era um pouco prima da esposa do Potifar, de longa distância, mesmo espírito. Chegou lá e enganou. Aí o apóstolo disse: você não sabia que o seu marido saiu carregado daqui morto porque mentiu? Ela, puf! Aí os jovens vêm e carregam ela de novo. O
Os dois morreram. A Bíblia diz que houve profundo temor na igreja. Um ambiente de temor traz a presença manifesta de Deus. E a presença manifesta de Deus zela pela santidade. Essa é a vida que eu quero ter. Você quer ter essa vida? Hoje foi uma noite de encorajamentos. Essa não é uma mensagem que às vezes faz a gente gritar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas é uma mensagem onde a gente pode dizer: essa é a vida que eu quero ter. Outra característica dessa igreja é que era uma igreja feliz e próspera. Mas você vai saber disso só no domingo que vem.